Oi, gente. A gente está vindo aqui hoje para falar rapidamente sobre realismo e naturalismo, na sala 4. Essas capas, a capa desse vídeo, na verdade, são as capas de dois vídeos que eu fiz lá no outro canal de leitura que eu tenho aqui no YouTube. E como eu tenho o costume sempre de reproduzir as capas dos livros que eu leio, para não cair nesse lance de direitos autorais e tal, eu fiz como se fosse assim, uma inspiração. Me inspirei na capa de Dom Casmurro, do Machado de Assis, e me inspirei na história do Cortiço, da Luiz Azevedo. E para ilustrar essa aula, eu coloquei as duas capas uma ao lado da outra, justamente para rememorar esse tema que a gente vai conversar hoje. Prometo que a gente não vai demorar muito, até porque o que a gente precisa falar basicamente já está aqui nos slides, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa fazer uma rememoração histórica. A gente precisa entender como é que estava o Brasil na época. E eu tomei por precaução voltar um pouquinho no tempo, antes de falar exatamente do período que o realismo e o naturalismo, porque eles começaram aqui no Brasil na mesma época, no mesmo ano inclusive, eu preferi voltar um pouquinho para a gente ter uma noção de como que o Brasil estava, como é que era o clima no Brasil nessa época. Então, olha só, e eu voltei, vou dizer para vocês que eu voltei bastante. A gente tem diversas crises acontecendo no país, tanto crise econômica quanto crise política e crise social. A gente, desde a independência, isso aqui é a independência, é a efeméride mais importante de 1822. Desde a independência até 1831, e daqui a pouco a gente vai entender por quê, esse ano exatamente, desde a independência a gente está sendo governado por Dom Pedro I. E a gente sai do quintal de Portugal e passa a fazer parte da casa, ainda que seja um quartinho de bagunça lá no fundo da casa, mas a gente deixa de fazer parte do quintal e passa a fazer parte do império. E era necessário, de acordo, né, com os interesses da coroa portuguesa, era necessário deixar pelo menos um representante da coroa aqui. A pessoa indicada, não querendo muito mais, foi Dom Pedro I. Ele promulgou a primeira Constituição em 1824. Então, 2 anos após a proclamação da independência. E nessa Constituição, que é a primeira que o Brasil tem, foi instituído o poder moderador, que basicamente coloca nas mãos do imperador o poder supremo de toda a vida política, a vida social, a vida econômica, ou seja, de tudo. É quase como uma monarquia absolutista. O imperador tem força coativa, ou seja, ele exerce força sobre os demais poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. E a gente sabe que a separação dos poderes é importantíssima para uma coisa assim que hoje em dia tem ficado um pouquinho, tem sido falado muito, mas tem ficado um pouquinho de lado nas discussões, chamada democracia. Cada um no seu quadrado, trabalhando de maneira orgânica e harmônica pelo bem da população, pelo bem do próprio país. Então, a gente está aqui dentro desse período pós-independência sendo governado pelo filho do Dom João VI, que havia promulgado a nossa primeira Constituição, e diversos levantes passam a acontecer pedindo, óbvio, né, gente? Esses levantes, claro, sempre com um pensamento no dinheiro, a gente não pode esquecer disso. Até coloquei aqui, ó, houve levantes populares, sempre lembrando que não era a população, não era a massa. Não era a massa. Não era a massa que estava à frente desses levantes, mas as pessoas influentes que não faziam parte do governo, ou pelo menos não diretamente, pessoas liberais que essas pessoas que haviam entrado em contato com o que estava acontecendo
na França, na Inglaterra, na época, essas pessoas queriam aquele mesmo modelo de república para cá. Exigiam então a queda da monarquia e a construção dessa república, só que essa república a esses moldes. E boatos davam conta que o Pedro I, a gente está falando aqui do primeiro, né? Ele ia fazer um autogolpe, ou seja, dar um golpe nele mesmo, suspendendo todos os efeitos da própria Constituição e governando a punho de ferro. Só que não foi isso que aconteceu, ele realmente arregou. Falando português, claro, ele arregou. Para evitar maior desgaste, em 1831 ele resolve abdicar do trono. Ou seja, ele sai em favor do próprio filho, o Pedro II, que na época, tá aqui no outro slide, era ainda um menino. E esse menino aqui, sério, 5 anos. 5 anos de idade. Então vocês imaginem, Pedro resolve para poder, ele estava já de olho, querendo voltar mesmo para Portugal, ele tinha ficado muito decepcionado com as coisas que tinham acontecido aqui no Brasil, e ele estava de olho mesmo em continuar reinando, porém em sua terra natal. Chega 1831, ele resolve uma pedalada dupla. Ele deixa um menino Pedro, o seu herdeiro legítimo, sucessor, aqui, volta para Portugal, então ele garante a coroa portuguesa nos dois lugares, em si mesmo lá em Portugal e cá no Brasil, através da figura do Pedro II, e pensa que com esse jeito de fazer ele vai poder tomar conta das duas coisas, mas não foi o que rolou. Ele conseguiu voltar para lá, só que lá o irmão dele, o Miguel, filho de Carlota Joaquina, já estava fazendo das suas. A situação lá ficou insustentável. O Pedro I vai morrer pouco tempo depois, em 1834, se eu não estou enganada. Então, pouco tempo depois que ele volta para Portugal. E aqui a gente tem um menino que não tem absolutamente condição nenhuma de se tornar rei, até por conta da sua idade, da sua inexperiência, da sua imaturidade. É a partir desse momento que começa o período das regências. Nós tivemos três regências. Esse período foi um período desastroso, tanto política quanto economicamente. Todos os levantes que aconteciam pedindo à República a libertação dos escravos eram duramente sufocados. Não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de absolutamente nada. Os anos se passaram e com uma pedalada, eu até coloquei aqui entre aspas, porque isso não está registrado em livro, isso aqui é só para a gente contextualizar com as palavras de hoje em dia. Numa pedalada legislativa, o Pedro II se tornou imperador antes do tempo. Isso é conhecido como golpe da maioridade. Segundo a Constituição de 1824, ele deveria passar a governar a partir dos 18 anos, mas como lá o último regente principalmente estava fazendo a maior algazarra, estava levando, como eu vou dizer para vocês, estava mesmo jogando por terra tudo aquilo, o pouco que já havia sido conquistado, já havia sido construído desde quando a família real chegou, desde 1808, eles resolveram antecipar a coroação de Dom Pedro II. Ele então se torna imperador aos 15 anos. Obrigado? Sim, obrigado. Ele não fez de boa vontade, não, mas tomou para si a responsabilidade do cargo. Daí, o governo dele vai até 1889, ele já bem idoso, com a proclamação da República no dia 15 de novembro. Lembrando que a proclamação da República aconteceu através de um golpe esse militar. Não havia no Império a decisão de se transformar numa república, né, questão até natural, mas sim tinha, o Dom Pedro II foi um imperador mais democrata, foi um imperador mais voltado para as artes, para as ciências, para o ensino, afinal de contas, se a gente tem liceus de ensino por aí, começaram todos esses com escolas capitaneadas pelo Pedro II, principalmente a escola que leva o nome dele,
Colégio Pedro II, e tantas outras instituições de ensino que foi ele que, se não colocou dinheiro, foi ele que colocou o selo dele ali. Não estou passando pano para ele, não. Só estou dando a César o que é de César. E é bom a gente mencionar que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, não era a capital apenas desse estado, mas também era a capital do país. Desde quando a família chegou, em 1808, até 1960, quando Brasília finalmente é inaugurada por Juscelino Kubitschek. Isso quer dizer o quê? Que a maioria dos textos que nós vamos ler dentro dos movimentos literários, realismo e naturalismo, e também alguns dos textos que nós vamos ler no pré-modernismo, vão estar com o cenário, né, vão ter como pano de fundo a cidade, a capital da corte. Ela era considerada como a corte, a capital da corte. E daí a gente vai ver o que a gente hoje conhece como sendo a cidade, Botafogo, Glória, Catete e tal. Esses cenários vão aparecer nas histórias. E é bem legal assim você fazer um trabalho de pegar um livro, pegar todos os cenários que o livro está trazendo, cenários reais esses, e ir atrás de conhecer, né? Muitas ruas já mudaram de nome, construções que existiam na época foram derrubadas, enfim, mas muita coisa permaneceu. Então, até um exercício legal de você conhecer a cidade através da literatura. É bem maneiro. Daí, a gente vai ver também a capital funcionando, aqui ó, a vida da corte, e a capital funcionando, às vezes, até como personagem, porque como os personagens vão se movimentar, vão se movimentar no sentido de sair de um lugar e ir para outro dentro da própria cidade, muitos desses eu vou dizer, muitos desses lugares vão fazer parte efetivamente da história, não vão ser apenas cenários onde as personagens vão se movimentar. Vocês terem uma ideia, O Cortiço, do Aloysio Azevedo, é um livro que se passa em Cortiço, obviamente, que é próximo a uma pedreira, ali por perto de Botafogo. E as personagens que moram no Cortiço precisam andar a cavalo, andar a pé até o centro da cidade. Parece que é perto, mas não é tão perto assim. Se alguém já teve a curiosidade de, por exemplo, num fim de ano, sair de Botafogo e ir até o centro da cidade andando, viu que era um chãozinho considerável. Então, vocês imaginem isso quase 150 anos. Mas é interessante você ver a movimentação cultural, a movimentação social, tendo como pano de fundo a própria capital do Império e tendo como pano de fundo os lugares, efetivamente, dessa capital. Mas vamos lá. Falando efetivamente, a gente para de falar de história e vamos direto para a literatura. Primeiro a gente precisa contextualizar, e eu coloquei esse título aqui, a linguagem, para a gente contextualizar o realismo e o naturalismo de maneira bem ampla. Motivados pelas teorias científicas e filosóficas da época, então a gente tem aqui metade do século XIX, né? A gente está agora já pensando na segunda metade do século. Ops, parecendo outra coisa e não século, isso aqui. Do século XIX. A gente já tem um período de questionamento de teorias científicas, teorias filosóficas. A gente já tem acontecendo na Inglaterra, por exemplo, a Revolução Industrial. A gente, principalmente depois de 1789, depois da Revolução Francesa, o mundo ocidental mudou completamente. Daí a gente começa a ter um homem mais voltado à sua realidade, aquilo que está ao seu redor, e não tanto aquilo que a gente via antes, como quando a gente estava estudando romantismo, aquela idealização toda porque não se conseguia lidar com a realidade. Aqui não, aqui a realidade vai entrar com os dois pés nos peitos dos caras, assim, tipo, me nota, porque não dá mais para você ficar sonhando acordada aí.
Ó, os escritores realistas se empenharam a retratar o homem e a sociedade em conjunto. A gente sabe que lá no romantismo, a gente, na primeira geração, na segunda e na terceira, ainda havia essa idealização, mas principalmente na primeira e na segunda, esse homem, de forma generalista, era um homem, um herói que fosse por causa do índio e tal, ou um mocinho sem defeitos. Era uma pessoa que pegava para si a responsabilidade do problema e dava conta. A sociedade já começava a mostrar alguns traços de problemas, de inadequação, mas ainda havia sempre aquela sensação de vamos fazer isso aqui dar certo, vamos primar pelo final feliz. A segunda geração é que era mais alienada mesmo. A gente já passou por isso. Quando chega a terceira geração, essa questão da idealização começa a perder força. Até porque a gente já tem, como a gente estava falando até agora, a gente já tem, no Brasil pelo menos, movimentos pró-república e pró-abolição. Então não tinha como os escritores ficarem inertes à realidade como acontecia no movimento literário anterior, entendem? Não havia essa possibilidade mais de ficar negando a realidade ou sonhando com alguma coisa que não correspondia a essa realidade. Então, olha aqui. Não bastava mostrar a face sonhadora idealizada da vida, era preciso mostrar a face do cotidiano massacrante. E aí a gente vai falar de um casal que se casa por interesse, aí a gente vai falar de pessoas que conseguiam cartas de alforria, mas eram discriminadas quando saíam de suas casas, assim, né, da propriedade das pessoas. A gente vai falar de imigrantes também, principalmente imigrantes italianos, imigrantes portugueses, de que forma que os brasileiros os viam. Então, esse cotidiano vai ficar bem exposto, ficar bem latente nos textos. Na segunda metade do século XIX, a literatura europeia, a gente sabe que os movimentos literários não nasciam no Brasil. Eles eram incorporados ao nosso fazer literário por conta da proximidade dos escritores com o movimento, indo para lá, seja estudando, seja fazendo algum tipo de viagem que não fosse para isso, para estudo, mas chegava um material de lá para cá, obviamente quem podia importar, quem tinha como pedir para alguém trazer, e dessa forma os escritores iam se amoldando aos novos movimentos literários. Movimento literário mesmo, que a gente pode dizer que tem cara de Brasil, jeito de Brasil, é o modernismo. O pré, na verdade, né, que já é toda uma transformação, a gente chama de movimento de transição, mas o modernismo efetivamente. E ainda mais porque ele vai criticar tudo que foi feito antes. Agora, do modernismo para trás, excluindo o pré, justamente por ele ser esse momento de transição, a gente só está absorvendo o que vem de fora. É importante a gente lembrar disso. Então, a literatura europeia buscou novas formas de expressão. A gente sabe que, principalmente, os escritores europeus, que os nossos escritores entraram em contato, o Victor Hugo, da terceira geração, Lord Byron, Mary Shelley, pessoal da segunda geração, o próprio Goethe, pessoal da primeira geração e diante, essa galera já estava escrevendo desse jeito fazia muito tempo, enquanto aqui ainda estava rolando o pensamento romântico, já começando esse questionamento de será que a gente tem que realmente fazer toda essa idealização. A galera lá já tinha mudado a cena. Beleza. E eu sempre digo isso, eu vou até deixar isso aqui registrado, tanto na gravação quanto no slide. Primeiro é um movimento histórico. Depois, em segundo, terceiro lugar, tanto faz, vem o movimento artístico. Daí, o que isso nos leva a entender? Como as transformações aconteciam lá primeiro, era óbvio que a história lá ia refletir na arte primeiramente para depois chegar aqui. E óbvio que quando chegou aqui precisou ser adaptado. Isso daí não tem nem como.
A renovação da literatura manifestou-se na forma de 3 movimentos literários na França, 3 movimentos literários diferentes, tá? Nós vamos ficar somente em 2, porque o terceiro é o parnasianismo, que a gente só vai ver no próximo bimestre. A gente vai focar, então, somente nos 2 primeiros, o realismo e o naturalismo, nesse momento. O realismo vai ser inaugurado com Madame Bovary, em 1857, de Gustave Flaubert, e o naturalismo com Thérèse Racan, de 1867, de Émile Zola. Esses são os marcos dos movimentos literários na Europa e de uma forma geral. Daqui a pouco a gente vai ver quais serão os marcos dos 2 movimentos aqui no Brasil. Embora guardem diferenças formais e ideológicas que não se cruzam, as 2 tendências são estudadas juntos porque apresentam alguns aspectos em comum. E isso daqui, gente, é muito importante que vocês entendam. A gente pensa assim, o romantismo ficou quieto, saiu de moda porque ele se transformou no realismo. Ao contrário, toda aquela idealização do romantismo foi combatida. Houve um resgate do objetivismo na literatura. Lembrem-se que dentro do romantismo nós estávamos focados no eu, estávamos focados somente no subjetivismo, no egocentrismo. Esse tipo de pensamento sai de cena. E o gosto pelas descrições essas, daqui a pouco a gente vai ver esse quadrinho comparativo, descrições essas também mais objetivas. E de um modo geral, pode-se dizer que o naturalismo vai ser uma espécie de realismo científico. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Então vamos lá, vamos avançar. Comparando o movimento com outro movimento anterior, ou seja, comparando o realismo com o romantismo, a gente tem algumas diferenças aqui bem pontuais. O realismo, então, vai tratar do objetivismo. Isso quer dizer o quê? Que por mais que nós tenhamos, como por exemplo Dom Casmurro, um narrador em primeira pessoa, em que o foco narrativo seja em primeira pessoa, nós não vamos ter um exagero do eu, como era no romantismo. A gente vai ter vamos dizer assim, personagens, narradores, descrições mais pé no chão. Descrições como eu acabei de dizer, descrições e adjetivações objetivas voltadas a captar o real como ele é. Diferente do romantismo, que elas eram idealizantes, voltadas apenas para elevar o objeto descrito. Então, quando vai se fazer uma descrição da vida de um personagem, quando vai se fazer a descrição de um lugar, quando vai se fazer a descrição de uma situação, é para descrever absolutamente, para fazer com que o leitor possa ver o que está acontecendo e não que ele possa ficar fazendo na cabeça dele fantasia. A linguagem do realismo é culta e direta. Culta, sim, a gente só vai ter uma linguagem mais próxima do dia a dia das pessoas da rua quando a gente estiver no pré-modernismo. E ainda assim, pré-modernismo, quero dizer, para a época, o próprio Lima Barreto, tá? Quando a gente estiver falando do texto do Lima Barreto, a gente vai estar falando de uma linguagem um pouco mais próxima à linguagem das ruas. Já a linguagem do romantismo também culta, porém em estilo metafórico e poético. No realismo, essa diferença aqui é muito, muito marcante. A mulher do realismo não é nada idealizada, pelo contrário, é mostrada com defeitos e qualidades. Não é que também ela seja a memeia da história, não. Mas ela já não é mais um anjo de pureza e perfeição que ela já não era na terceira fase do romantismo. Vocês devem se lembrar que quando nós falamos sobre Castro Alves, essa mulher já era mais próxima à realidade. A mulher de Castro Alves, a mulher da terceira geração romântica, era uma mulher mais real, mais sensual, mais voluptuosa, uma mulher mais próxima, ainda que um pouco idealizada assim, uma mulher mais próxima desse real que vai aparecer no realismo. O amor e os outros sentimentos estão subordinados aos interesses sociais. Há uma grande crítica, é uma crítica tremenda que se faz às convenções sociais.
Crítica essa que não existia no romantismo. O amor era sublime e puro, acima de qualquer interesse. Ele não era pautado no dinheiro, no status, nas posições. O casamento é uma instituição falida, ou seja, o casamento também só acontece por interesses e conveniências. Já no romantismo, o casamento é o objetivo maior do relacionamento amoroso. Você vê os personagens se relacionando e a história termina justamente com o casamento. Aqui eu tenho como dar um exemplo para vocês da Moreninha. Tá? Moreninha. Que é de Joaquim Manuel de Macedo. Leiam Moreninha, é muito fofo. O herói, né, o mocinho do realismo é cheio de fraquezas, manias e incertezas. É aquele herói que você não dá nada por ele. Você se questiona, afinal de contas, o que esse cara tá fazendo? Já o herói romântico é um herói íntegro, de caráter irrepreensível. É aquele herói muito próximo das novelas de cavalaria, que era leal, cortês, gentil, aquele herói na figura do índio, na primeira fase, né? Aquele herói que não tinha nenhum tipo de insegurança. No realismo, a narrativa é mais lenta, porque o tempo psicológico é o que vai dar o eixo da própria narrativa, ou seja, o que os personagens pensam. Quando vocês se virem diante desses termos, tempo psicológico, fala psicológica, a gente está dentro da cabeça dos personagens. O narrador nos leva para dentro da cabeça dos personagens, narrador onisciente nesse caso. Já no romantismo, a narrativa era mais ágil porque de ação e de aventura, principalmente quando a gente estava diante de livros como os livros da primeira fase, né, os romances indianistas, regionalistas. As personagens, falando aqui do realismo, são trabalhadas psicologicamente, então eu saio um pouco, tiro um pouco daquela situação do estereótipo. Então eu saio o tipo. Sai o tipo, ou seja, eu não tenho mais personagens que vão, por elas mesmas, reproduzir um tipo de comportamento. Agora elas são montadas de acordo com características boas e ruins. Já as personagens do romantismo são previsíveis, são esse tipo que nós estamos falando aqui. São planas, elas não têm muitas... Não existe muito plot twist, que eu quero dizer assim, nas personagens, né? Quem é mocinho vai ser mocinho do início ao fim. Quem é vilão vai ser vilão do início ao fim. No realismo, os temas vão ser mais universais. Já no romantismo, os temas se voltam mais para o culto do eu. E falando do naturalismo, quanto à forma do texto naturalista, sim, é importante deixar isso aqui escrito. Estamos falando dentro do realismo em prosa. Assim como no naturalismo também. Porque o texto poético vai estar encaixado dentro do quadradinho do parnasianismo, que é o que nós vamos ver no terceiro bimestre. Então, quando falarmos em realismo e naturalismo, estaremos falando de texto em prosa. Quanto à forma, a linguagem do naturalismo é mais simples, não deixa de ser culta, mas é mais simples. Prima-se por clareza, equilíbrio e harmonia na composição. Existe uma preocupação com minúcias, a gente vai daqui a pouquinho entender o porquê. A palavra, presença de palavras regionais, descrição de narrativas lentas e impessoalidade. Quanto ao conteúdo, e isso daqui é o que vai fazer diferença, né, com os textos realistas. O conteúdo é mais determinista, existe um objetivismo científico, temas de patologia social. No próprio Curtiço, a gente vai ter alguns personagens que vão meio que ser analisados sob o viés da psicologia, da psicanálise, apesar de, agora não com certeza, pelo tempo, a gente vai ter personagens ali que vão meio que nos lembrar certos transtornos, mas isso vai ser feito de forma, como eu posso dizer, isso é feito de forma de propósito, de forma proposital.
porque a gente está falando de naturalismo e o escritor naturalista ele vai levar os personagens dele para dentro de um laboratório para analisá-los, olha as minúcias aqui, para analisá-los sob o olho do microscópio. A gente tem uma observação e análise da realidade, o ser humano descrito sob a ótica do animalesco e do sensual. Galera, isso daqui talvez seja a característica mais fácil da gente encontrar do naturalismo nos textos. Todos os personagens têm um quê, uma descrição animalesca. Todos os personagens, por serem características, por terem essas características animalescas, todos os personagens têm uma liberalização para a época da sensualidade. Isso é muito comum. Desculpem a coisa. Há uma despreocupação com a moral, isso não está nem em xeque aqui, e a literatura é mais engajada. Falando do realismo e naturalismo no Brasil, a gente já sabe que essas duas correntes têm diferenças e diferenças marcantes, porém, o que elas têm em comum, e por isso são estudadas juntas, né? Elas têm em comum um compromisso de observar, documentar e denunciar a realidade social. Nada disso era feito no romantismo, vocês devem se lembrar. O realismo vai se empenhar na análise da força das instituições sobre o indivíduo, ou seja, existe a coroa, a corte, existe um poderoso, existe alguém que tem dinheiro e existe um outro personagem que é pobretão, que não tem a menor influência sobre nada. Vai haver um choque entre os dois personagens. E óbvio que o personagem pobretão, a parte da corda mais fraca, vai romper. E é justamente isso que se quer denunciar. Na introspecção psicológica, o que a gente não via no romantismo era personagem fazendo a lucubração, parando para pensar, fazendo digressão. A gente não tinha isso. E no realismo isso vai acontecer mais. Já o naturalismo vai ser menos psicológico, tá? Ele não vai fazer uma análise tão a miúde do sentimento humano, não. Ele vai analisar a força de fatores como hereditariedade e meio sobre o comportamento humano. Aí não tem nada a ver com disputa de posições, é mais como um tratado mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, estou me dando muito spoiler. A obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, observem essa data, 1881. O que vai acontecer dali 8 anos? A proclamação da República. Então pensem que o texto Memórias Póstumas de Brás Cubas foi escrito por Machado de Assis já nesse finalzinho de império, nessa tensão que estava acontecendo no Brasil e muito mais aqui no Rio, por ser a capital. Então vocês vão ver em Memórias Póstumas traços dessa mudança, desses ares de mudança, principalmente na política, porque o Brás Cubas foi um político durante a vida, uma boa parte da vida ele foi político. Tem sido apontada como marco inicial do realismo no Brasil. Então a gente diz que a partir de Memórias Póstumas que o romantismo fica de lado, ele fica encostadinho num cantinho dentro de uma gaveta, e aí os escritores que ainda estão vivos vão se adaptar ao novo modo de se fazer literatura. Contudo, essa nova postura já vinha sendo esboçada desde a metade do século XIX, que eu falei para vocês. Escritores da última geração romântica, entre 1860 e 1870, já mostravam uma literatura voltada para o seu tempo. Isso a gente vai ver, um dos exemplos é Senhora, olha, de 1874, de José de Alencar. Senhora é um romance urbano. Romance urbano. Que apesar de estar encaixado no romantismo, apesar de fazer parte do grande quadro de textos românticos, e apesar de ter um final feliz, que eu não vou dizer para vocês qual é, mas apesar de ter um final feliz, em Senhora, o escritor, o José de Alencar, o narrador já está denunciando disputa de poder, já está denunciando diferença de classes sociais,
de relacionamentos por interesse, e isso não era comum nos textos anteriores. Entre nossos escritores realistas, vamos destacar então Machado de Assis e o próprio Raul Pompeia. Do Raul, a gente vai ver, ele tem contos, tem crônicas e tal, mas ele só escreveu um livro, que é o Ateneu. Já o Machado é o Machado com letra maiúscula. Ele não só escreveu um monte de romance, como também escreveu um monte de contos, escreveu poema, ele foi tipógrafo, foi jornalista, foi só o pai da Academia Brasileira de Letras. Sim, aqui nesta casa nós servimos a Machado de Assis. Então vamos lá. Em paralelo à inclinação realista, em paralelo, principalmente aqui no Brasil, isso aconteceu bastante. Os dois movimentos literários eram concomitantes, disputavam, bem dizer, o mesmo público leitor. Alguns autores brasileiros, influenciados pela experiência de Zola, cultivaram um romance de tese, um romance naturalista que procurava provar uma teoria científica a respeito do comportamento humano. Então aqui, ó, a gente vai pegar os personagens, a gente vai pegar, vai levar para o laboratório e vai observar esses personagens sob o viés da ciência. E qual é o lance do naturalismo em relação a isso? É que os personagens meio que vão perder contato, apesar de estarem ali retratando sim a realidade, eles meio que perdem o contato com essa própria realidade, porque a descrição fica tão em cima das ciências, ó, da psicologia, da biologia, da sociologia, que acaba se perdendo um pouco esse trato da realidade. Ah, fulano é assim por causa disso. Procura se explicar o porquê através da ciência. Apesar de o naturalismo, em razão do seu determinismo, ser estreito e reducionista, ele tem o seu valor, tem o seu lugar, por quê? Pela primeira vez ele pôs em primeiro plano o pobre, o excluído, o negro e o mulato discriminados, o indivíduo vitimado por doenças físicas e mentais. Olha, a gente vai ter muito doente mental em textos naturalistas, principalmente. Além de retomar antigos temas como o celibato sob a ótica científica da época. O marco do naturalismo no Brasil coincide com o marco do realismo, por isso também eles são estudados juntos, pela publicação de Um Mulato, do Aloysio Azevedo. Tira esse dedo aqui. Do Aloysio Azevedo. Então vamos lá, vamos repassar o que a gente tem até agora. A gente tem o combate à idealização romântica, trazer de volta a realidade conforme ela é, sem pintá-la com cores bonitas. A gente vai ter no realismo a denúncia das relações sociais, a gente vai ter a denúncia das disparidades de classes, uma série de críticas sociais, e o naturalismo também vai fazer isso, porém vai demonstrar isso de uma maneira mais científica, vai pegar os personagens e as situações e vai levar para dentro de um laboratório de ciências para tentar explicar através da ciência por que tal personagem age de tal forma, tá? Eu coloquei aqui trechos de contos dos autores, não coloquei trecho das obras, porque aí ficaria muito difícil de escolher. Mas assim, Machado de Assis, o que eu posso falar dele? Nós já estamos terminando, tá? O que eu posso falar do Machado? Ele não vai só se preocupar com a expressão, do jeito como ele escrevia, nem como ele compunha as histórias e os poemas, enfim. Mas principalmente como os temas da traição, do adultério, da amizade, das escolhas, como elas se relacionam. Como é a análise, qual é o caráter dos personagens? Isso aqui é um trechinho do conto A Cartomante, recomendo muito a leitura, é muito legal. E vai tratar, por exemplo, esse texto aqui, vai tratar de um triângulo amoroso. Triângulo amoroso. É curioso porque o tema triângulo amoroso vai aparecer em outros lugares também. Vai aparecer no Dom Casmurro, pelo menos é o que a gente diz na cabeça do Bentinha Maluco. Vai aparecer, por exemplo, no próprio Memórias Póstumas. Vai aparecer em outros textos
do próprio Machado. Mas não porque fosse autobiográfico, não é nada disso. É porque era comum. Era muito normal haver esse tipo de descompromisso. Até hoje, né, gente? A gente não mudou muita coisa de 1880 para cá. Mas era muito comum você ficar sabendo de que existe um casal e existe uma terceira pessoa naquele par. Uma terceira pessoa é essa que foi convidada por um só, não pelos dois. Então, a gente vai ter esse aqui, por exemplo, é um tema recorrente. Então, um triângulo amoroso barra adultério. Adultério. E, como a gente falou lá naquele do quadrinho, casamento. Casamento. Instituição falida. Porque se precisa de colocar uma terceira pessoa sem o consentimento da outra que já tá, né? E aqui a cartomante falando rapidamente. Existem dois personagens que se amam e um deles é casado. Tentei adivinhar aqui. E a moça vai atrás da cartomante para saber o que vai acontecer, porque começa ela e o amante a receberem mensagens anônimas da traição deles. E eles ficam desconfiados de que o marido dela possa estar sabendo. E aí, quando num determinado momento o amante recebe uma mensagem desse marido para correr para a casa dele, não demorar de forma nenhuma, ele também vai a cartomante para saber o que vai acontecer. E eu vou parar por aqui, porque senão vai dar ruim. Vou acabar soltando spoiler aqui. Mas assim, queria que vocês notassem justamente isso, a linguagem não é cheia de adjetivos, o modo de descrição de como era isso aqui, esse pedaço de como os três se conheceram, o modo de como as ações se desencadeiam. Então é interessante dar uma olhada em A Cartomante, em todos os contos, no Alienista, nos romances do Machado. Eu, particularmente, não sou muito fã do Machado romântico, não. Eu acho que ele não soube fazer. Mas isso sou eu não sou nada. Então eu vou me recolher a minha insignificância. Do Raul Pompeia. Ele escreveu contos, mas apenas um romance, o Ateneu, no qual assimilou e integrou todas as tendências literárias do período. E o Ateneu, a obra O Ateneu, vai contar a história de um rapazinho que depois, na vida adulta, volta para a adolescência quando entra para esse colégio interno. E ele vai contar a história dele de quando ele passou nesse colégio interno, como é que foi a vida dele lá dentro. E foi terrível. Foi verdadeiramente terrível. Diz aqui o livro de onde eu tirei essa lição. Surpreende pela linguagem peculiar e nova. Diferentes classificações são atribuídas à obra. Esse A era para estar aqui. Realista, naturalista, psicologista, parnasiana. Ou seja, também, depois eu vou fazer a correção. É também um texto que a gente precisa entrar em contato. Ora, para que havia de dar-me a mania, lembrei-me de amar uma velha. A gente chega a saciar-se de tudo, até do vinho quente da juventude. Em amor, uma das coisas apreciadas é o amor que custa. Pelo menos o amor que precisa que o busquemos para vir. 1000 vezes mais apreciado que o amor que vem ao nosso encontro. Ou seja, aquilo que vem fácil, vai fácil. Maomé, com certeza, não se arrependeu de ir até a montanha. Ora, a juventude é assim, tem o defeito em amor de vir ao nosso encontro. Há um instinto nos seios rijos da virgindade que os impele a esmargar-se, amassar-se, emolir-se, de encontro ao peito que se lhes acerca. Tá certo. A grande idade já a esquiva. Reparem que aqui o narrador está sendo quase sarcástico do jeito como que acontece o amor na juventude. É o tipo de linguagem que a gente não vai ver no romantismo mesmo, por isso a novidade, né? E para a gente terminar, a Luiz Azevedo, principal expressão da prosa naturalista no Brasil, ele é o autor de O Curtiço, talvez seja, ele também é o autor de O Mulato, que é o primeiro texto classificado como naturalista na literatura,
mas talvez seja o Curtiço que vai dizer assim ao que temos de naturalismo no Brasil. A gente encontra no Curtiço. Vale muitíssimo a pena ler. É o tipo de livro que vai te dar raiva, que você vai ficar com pena, que você vai rir, que você vai ter vontade de chorar. E eu vou já te dar um spoiler pela metade, não tem final feliz, não. Já te digo logo isso. Aliás, talvez eu possa dizer que na maioria, se não todos os textos do realismo, naturalismo e naturalismo, não teremos finais felizes, tá? Esse aqui é um trecho do Casas de Cômodos. Olha só como é que é a linguagem, do jeito que o narrador aborda o tema. Daqueles que querem trabalhar, quer dizer, ao contrário, daqueles que querem ganhar dinheiro sem ter trabalho. Ó. Há no Rio de Janeiro, entre os que não trabalham e conseguem sem base pecuniária é dinheiro, fazer pecúlio e até enriquece, um tipo digno de estudo, é o dono da casa de cômodos, mais curioso e mais completo no gênero que o dono da casa de jogo, pois este ao menos representa o capital de sua banca, suscetível de ir à glória, ao passo que o outro nenhum capital representa, nem arrisca, ficando além de tudo isento da pecha de mal procedido. Quase sempre forasteiro, ou seja, aí já começa a falar do imigrante, tá vendo? Exercia dantes um ofício na pátria que deixou para vir tentar fortuna no Brasil. Esses imigrantes ou serão imigrantes portugueses ou serão imigrantes italianos, na maioria dos textos. Mas percebendo que é aqui a especulação velhaca é enganadora, mentirosa, produz muito mais do que o trabalho honesto, tratou logo de esconder as ferramentas do ofício e fariscar os meios de, sem nada fazer dinheiro. Foi a um patrício seu, estabelecido no comércio, pediu e dele obteve uma carta de fiança, alugou um vasto casario de 2 ou 3 andares, meteu-se lá dentro, pregou escritos em todas as janelas e agora verás. Como na capital federal, aqui tá falando do Rio, há mais quem habite do que onde habitar, engraçado como isso continua acontecendo. Começou logo a entrar-lhe pela casa, à procura de cômodos, uma interminável procissão de desamparados da sorte e de magros lutadores pela vida, que lhe foram enchendo surdamente do primeiro ao último os numerosos quartos. Mas houvesse e não faltariam para os ocupar estudantes pobres, carteiros e praticantes do correio, repórteres de jornais efêmeros, moços de botequim, operários de todas as profissões, comparsas e figurantes de teatro, pianistas de contrato por noite, cantores de igreja, costureiras sem oficina, cigarreiros sem fábrica, barbeiros sem loja, tipógrafos, guarda-freios, limpa-trilhos, bandeiras de bondes, enfim, toda essa pobre gente rara que se inventaram os postos mais ingratos na luta pela vida, os mais precários e os mais arriscados. Essa gente que em tempo de paz morre de fome e em tempo de guerra dá de comer com a própria carne as bocas de fogo das suas baterias inimigas. Mas, por entre a aflita farandolagem dos ganhadores de pão para a boca, surge sempre na casa de cômodos um tipo que é o desespero do locador e tormento dos locatários. Refiro-me ao poeta boêmio. O texto todinho vai lidando com esse tipo de linguagem. É um texto mordaz, um texto irônico, um texto até mesmo humorístico quase. O Aloysio Azevedo tem um irmão chamado Arthur Azevedo, cuja obra também é toda calcada em cima de contos. E eu recomendo muito o conto do Aloysio Azevedo intitulado Plebiscito. É muito curioso, muito engraçado. Bom, gente, vou voltar aqui na tela inicial. O que havíamos de falar entre realismo e naturalismo era isso. A gente não ia explorar tanta coisa por conta de já haver falado bastante, né, do romantismo, mas o que nos interessa saber é que realismo e naturalismo combatem a idealização do romantismo. E eles vão perdurar juntamente com o barnasianismo e o simbolismo até depois da proclamação da República, ali por volta de 1905, 1910, quando a gente começa, antes até, 1902, quando a gente vai começar a ver esse período de transição no pré-modernismo, em que a literatura do Brasil vai começar a mudar fortemente. Eu vou ficando por aqui, agradeço vocês a paciência de ter assistido até aqui e peço que deixem os comentários, qualquer dúvida,
Qualquer coisa que vocês queiram falar, deixe os comentários nos comentários para a gente poder lidar depois quando a gente estiver em aula, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.